as Escrituras. O Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5. Aleluia. Como estão, irmãos? Como está sendo esse momento na vida de vocês? Tem aproveitado desse tempo para edificar as vossas vidas através de uma dedicação devocional e mergulhar mais intensamente na presença de Deus em oração? Se assim estão fazendo, tenho certeza que quando sairmos desta experiência, estaremos com nossas vidas mais fortalecidas. Capítulo 5 do Evangelho segundo João, versículo 1. Algum tempo mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para ir a uma festa dos judeus. Ora, existe em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Um anjo descia em certo tempo e agitava a água. O primeiro que entrasse no tanque depois do movimento da água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem inválido, havia 38 anos. Jesus, vendo, deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma a tua esteira e anda. Imediatamente o homem foi curado, tomou a sua esteira, pôs-se a andar. Aquele dia era sábado. Engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós estamos diante de uma passagem que nos revela como Jesus agia diferentemente de tantos homens, tanto naquele momento em que ele esteve entre os homens, quanto até hoje. Os homens têm um comportamento tanto muito semelhante. E nós temos aqui um texto que diz que Jesus estava indo a Jerusalém para uma festa dos judeus. Ora, quem vai a uma festa procura os melhores lugares, procura os ambientes mais agradáveis, os ambientes mais cheios de alegria, aonde se possa experimentar as melhores sensações possíveis, aonde seja despertado as melhores sensações possíveis, aonde o ambiente seja um ambiente onde a alegria reine, aonde o contentamento esteja presente. O texto nos diz que Jesus vai a uma festa dos judeus, mas não se dirige para onde todo mundo vai, aonde as multidões estão se aglomerando e se acotovelando, para todo mundo experimentar o melhor que aquela festa podia oferecer. Havia uma multidão de pessoas que afluía para Jerusalém em suas festividades. Jesus segue aqui para o meio de uma outra multidão, não uma multidão que festeja, não uma multidão que está cheia de júbilo, de alegria, de contentamento, mas uma multidão diferente, uma multidão que estava em um ambiente de tristeza, de angústia. O texto nos diz que existia em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque que em hebraico se chama Betesda, o qual tem 5 pavilhões. E as escrituras dizem: neste jazia
grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Jesus vai para este lugar, aonde tem 5 pavilhões, e neste lugar está uma multidão de pessoas enfermas, uma multidão de pessoas com os mais diversos problemas, e alguns desses problemas são descritos aqui: cegos, coxos, paralíticos e de diversas enfermidades. Uma multidão de gente que não tem razão para se alegrar, não tem razão para festejar, estão naquele lugar vivendo uma expectativa de sair dali com a sua cura, de sair dali com a sua enfermidade removida do seu corpo, pois acontecia algo extraordinário ali. O texto diz que um anjo descia em certo tempo e agitava a água, e o primeiro que entrasse no tanque depois do movimento da água era curado. O que é interessante é a gente notar que o nome daquele lugar é Betesda, e Betesda significa casa de misericórdia. O que acontecia ali não faz jus ao nome daquele lugar. O que a gente percebe naquele ambiente, que ele é um ambiente carregado de competitividade, de uma competitividade tão feroz, tão cruel, tão implacável. O texto nos diz claramente que somente o primeiro que entrasse no tanque, isso indica aquele que estava em melhores condições, aquele que gozava das possibilidades mais favoráveis, era o que tinha maior oportunidade de alcançar aquilo que tantos estavam desejando. Aquele era um ambiente que não tinha nada a ver com o nome que ele levava, pois as pessoas que estavam ali estavam de fato numa competitividade, porque só havia lugar para um, só havia lugar para o primeiro que descia. Nessa ocasião, esse homem se sentia como o último da fila, como alguém que estava muito longe de ser competitivo, de estar ali para competir com os demais. Então ele se sentia como o último da fila, aquele que não tinha condições de chegar a desfrutar daquela oportunidade, tantos anos passados, e ele continuava dentro daquele ambiente, um ambiente que tinha lhe trazido uma situação bem delicada, porque aquele ambiente era conhecido como se fosse um ambiente de cura, e ele era para ser um ambiente de cura, era para ser um ambiente de restauração, era para ser um ambiente em que estivesse acontecendo a cura e a restauração, na verdade. Mas o que nós percebemos é que aquele ambiente se tornara um ambiente adoecedor para aquele homem, porque aquele homem chega ali com uma enfermidade física, e com o passar do tempo, tendo a sua esperança adiada, e vivenciando aquela sensação de desinteresse das pessoas com relação à sua vida, ele passa a desenvolver agora sentimentos perturbadores. Então aquilo que era uma enfermidade física agora se transformara em uma enfermidade emocional, em uma enfermidade para a sua alma, de sorte que quando ele foi para ali, ele depositou naquele lugar toda a sua esperança, achando que aquele seria um lugar de cura, seria um lugar onde ele alcançaria a sua vitória, sairia dali restaurado, restabelecido. Ele apostou tudo naquele lugar, um lugar que era conhecido como um lugar de cura, mas o lugar de cura estava se transformando para ele em um lugar de doença. O lugar onde deveria ser um lugar de vida
está se transformando em lugar de morte para a sua alma, a cada dia que ele vivia naquele lugar e naquele ambiente. Às vezes a experiência de muitas pessoas é uma experiência muito parecida com a experiência deste homem, quando muitas vezes investe tudo na vida em algo que parecia ser o ambiente da sua realização, o ambiente da sua vitória, e de repente aquilo se torna em um ambiente adoecedor, um ambiente que lhe causa profunda frustração, sentimentos de complexos, sentimentos de inferioridades, que vai se instalando na alma, à medida que se vive dentro desse ambiente de frustração. Fica muito semelhante à história do povo de Israel, quando saiu do Egito, e depois de caminhar, após a passagem do Mar Vermelho, eles começam a sentir sede, e são tomados pela sede, e à medida que eles caminham, eles chegam num lugar e vêem de longe uma fonte de águas. Eles veem águas, e eles imaginam: puxa vida, nós alcançamos aquilo que nós precisávamos, que bom, que maravilha, está aí diante de nós, é a nossa bênção, vamos matar a nossa sede, agora nós vamos resolver esse problema. E quando eles chegam e se lançam sobre aquelas águas são amargas, elas não servem para matar a sede, e eles vivem a experiência da frustração, de que acharam uma fonte, de que acharam águas, mas as águas não serviam para matar a sede deles. É a experiência semelhante à dos dias do profeta Eliseu, que no momento da fome, que no momento em que eles estão passando uma necessidade horrível, por conta dos pecados de Israel, e mesmo aqueles que serviam a Deus não ficavam isentos dos problemas, e a palavra diz que Eliseu manda o moço colocar uma panela no fogo, e mandou alguém colher alguma coisa para que se colocasse ali, para que se pudesse fazer um caldo. E as escrituras dizem que os moços saem a colher algumas coisas, e alguém colhe uma espécie de fruto venenoso e joga dentro daquela panela. Imagine só, uma multidão de gente faminta, a panela está ali fervendo, aquele negócio está cozinhando, e quando termina de fazer aquele caldo, aquele povo que estava passando fome, que já havia dias com fome, eles estão querendo matar a fome, e se lança sobre aquela comida com uma fome imensa, com um desejo imenso de matar a fome, e o primeiro indivíduo que toma daquela sopa começa a passar mal, começa a sentir que aquilo que seria para a vida começa a gerar morte, aquilo que seria para sustentar a vida deles começa a gerar morte, e alguém grita para o profeta Eliseu: a morte na panela, alguém que está morrendo aqui, profeta, esse negócio que deveria servir para atender as nossas necessidades, agora está piorando a situação, porque outrora nós tínhamos fome, agora nós estamos sendo visitados pela morte. Quantas pessoas não começaram um relacionamento achando que era tudo que queriam na vida, começaram um relacionamento achando que era tudo o que eles queriam para a realização afetiva, apostaram tudo nisso, e de repente se depara em um ambiente de doença emocional, em um ambiente que, em vez de estar lhe dando alegria, está lhe dando tristeza, em vez de lhe estar proporcionando prazer, está arrancando, está roubando a sua alegria, está subtraindo a sua alegria. Quantas pessoas não apostaram tudo na realização profissional, achando que aquele emprego era tudo que ele precisava, e de repente se sente saturado, esgotado, totalmente sem o sentimento de realização, porque olharam para algo que estava diante de si
com algo que deveria ser para corresponder suas expectativas e não corresponde, não atende. Quantas pessoas não estão apostando em tantas coisas e depois que estão dentro desse ambiente começam a perceber que aquilo não tem correspondência com a expectativa criada quando aquilo se apresentou diante dele. É mais ou menos esta experiência que este homem vive. Ele vai para aquele lugar como sendo um lugar de cura, um lugar de restauração, um lugar onde ele deveria encontrar a alegria. E ele chega ali fisicamente doente e de repente é um homem adoecido na alma. É alguém que agora se sente pior do que o que estava antes. Aquilo que deveria ser um lugar de misericórdia é para ele um lugar feroz e cruel, de pessoas que estão cada uma interessada em si mesma, cada um buscando aquilo que é o seu interesse próprio. E como o texto diz, só há lugar para os primeiros, e ele não era esse que estivesse entre os primeiros. Talvez você se sinta assim. Você não é dos primeiros, você não é dos mais qualificados, você não ocupa os lugares primeiros da fila de aceitação e de conquista. Esse homem se sente assim na sua história de vida. E aqui não era por negligência, não era por omissão, era por situação. Porque quando alguém padece por conta da sua omissão, da sua negligência, é apenas uma consequência. Mas a gente vê que ele é uma pessoa esforçada. Ele estava ali, não estava em casa. E as escrituras nos diz claramente que quando o anjo mexia nas águas, ele de certa forma se movia, nem que fosse como um verme se arrastando pelo chão, ele se movia. Então era alguém com força de vontade. O que ele não tinha era condições. Ele estava lá como o último da fila, mas não era por causa da falta de força de vontade, é porque foi circunstanciado aquilo, porque alguma coisa o circunstanciou, porque ele trazia consigo uma enfermidade que o debilitava. Então ele não era o primeiro. E naquele dia ele haveria de se encontrar com alguém que não é só aquele que está conduzindo os que estão caminhando para frente, como diz o profeta Isaías. O mesmo Senhor irá diante de vós, e o mesmo Deus será a vossa retaguarda. Porque Ele é o Deus que caminha à frente do seu povo, mas é também o Deus que caminha na retaguarda dos seus. Quando Deus tirou o povo de Israel da terra do Egito, as escrituras nos mostram que a nuvem os ia guiando. Mas quando o exército de Faraó se aproximou do povo de Israel, a palavra de Deus nos diz que o anjo que estava na frente se pôs atrás. Para quê? Deus haveria de cuidar daqueles que caminham na retaguarda. Eu quero dizer para você nesta noite, talvez você se sinta como alguém que caminha na retaguarda. Você não é dos primeiros da fila, mas as escrituras diz que Ele é o Deus que se põe na retaguarda do seu povo. O salmista no Salmo 23, ele começa o salmo dizendo que o Senhor é o seu pastor, que lhe guia, que está guiando ele, que vai na frente dele. Ele começa o salmo assim, mas ele termina o salmo dizendo: o mesmo Deus que guia é o Deus que se põe na retaguarda. Ele diz: porque bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Porque é o Deus que caminha na frente, guiando o seu povo às conquistas.
é o Deus que se põe na retaguarda. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Por que Ele faz isso? Porque Ele sabe que às vezes a gente caminha dificultosamente. Ele sabe que às vezes a gente caminha lentamente. Ele sabe que às vezes as feridas e as marcas que adquirimos nas lutas da vida nos tornam cansados. E se Ele não for Deus da retaguarda, nós ficamos para trás. Mas eu tenho uma boa notícia para você: você está diante de um Deus que não deixa ninguém para trás. Ninguém fica para trás com Ele. Ele é o Deus da retaguarda. Como já pregamos aqui esses dias, como Ele mesmo disse, Ele não perdeu nenhum dos seus. Ele foi buscar todos eles. Por quê? Porque este Deus que nos guia nas nossas conquistas, quando caminhamos corajosamente, é o mesmo Deus que se põe na retaguarda para cuidar daqueles que estão numa situação de dificuldade, os retardatários. E a palavra diz que Ele nos guia mansamente. Os homens perdem a paciência conosco rapidamente. Talvez os homens estão empurrando você. Ele não o fará. Ele caminhará no seu ritmo, respeitará as suas limitações, fortalecerá a tua vida para que você não se proste debaixo da carga, porque Ele é Deus que está cuidando de ti. Como você se sente nesse dia? Como alguém que caminha na retaguarda? Pois Ele é o Deus que se põe na retaguarda. Ele é o Deus que cuida de ti de uma forma tão especial, de uma forma tão maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Jesus foi para o final da fila aqui. Ele foi para o final da fila. Louvado seja Deus. E chegou lá e encontrou este homem. E a pergunta foi simples: queres ser curado? O homem responde assim para ele: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim. A paciência de Jesus em escutar o relato triste daquele homem. Ele já não tinha só um problema físico, era um homem machucado pela vida. Era alguém que experimentou o abandono, a solidão. E como é triste experimentar o abandono e a solidão. Ele experimenta isso. Nenhum familiar, nenhum amigo mais. Eu não sei se alguém foi deixar ele ali, mas todos já haviam desistido. Ele estava só, se sentindo um verme, diante de toda aquela situação. Porque ele diz: quando eu estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Quantas vezes ele viveu aquela mesma experiência? Quantas vezes ele viu a mesma cena dele se movendo como um verme pelo chão, e alguém pula naquele lugar e sai de lá alegre, e ele volta para o seu lugar novamente, repetindo aquilo tantas vezes. Por isso que quando Jesus pergunta, o que está marcando o coração dele agora é essa sensação de abandono. Eu não tenho ninguém. É essa sensação de desvalorização. Eu não tenho ninguém. É assim que ele se sente neste lugar, nesse ambiente que deveria ser um ambiente de misericórdia. Ele se sente como uma pessoa que ninguém tem misericórdia dele. Que mundo selvagem é este, em que uma pobre alma dessa
tem que estar vivenciando essa experiência de total abandono, de total solidão, de total desprezo. Desce outro antes de mim, outro vai, sai com a sua vitória, eu estou continuando aqui. Essa experiência de você ficar observando os outros alcançarem as coisas, você nada. Você luta pelo emprego e ele não vem. Você espera a cura e ela não vem. Você faz tempo que procura muitas vezes um relacionamento que dê certo e não consegue. Jesus está caminhando hoje para o final da fila. Eu quero dizer para você que Jesus está caminhando hoje para o final da fila. Ele está olhando para você esta noite. Talvez você se sinta assim, o último. Talvez nesses dias você tenha se sentido complexos, diminuído, tão pequenino. Ele olha para aquele homem e não exige mais nada dele, não pergunta mais nada. O que ele diz é suficiente para Jesus compreender a dor da alma dele. Jesus não exige que ele tenha fé, simplesmente compreende a alma adoecida, a alma doída daquele homem. Olha para ele e simplesmente diz assim: tome a sua esteira e ande. E o texto nos diz: imediatamente o homem foi curado, tomou a sua esteira e pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Até então não tinha aparecido ninguém para conversar com ele, para dar um bom dia para ele e perguntar como estava o dia dele, como estava a vida dele. Ninguém havia se manifestado até então. Ele passava naquele lugar como um indigente, mas de repente, sem que ele tocasse nas águas, sem que ele tivesse que competir com ninguém, ele se levanta no meio de todos, põe sua esteira no ombro e começa a caminhar no meio de todos. E as pessoas, sem saber o que tinha acontecido, porque as águas não tinham sido movimentadas, não daquela forma como os homens esperavam, porque na verdade as águas se movimentou para ele, porque Deus se dirigiu para ele em um ato de sua misericórdia. Mas quando ele começa a andar, logo aparecem as pessoas para dizer para ele que não era permitido ele carregar a esteira. Estão preocupados simplesmente com dogmas e preceitos, não estão tendo a sensibilidade de compreender que aquele era um homem que vivia há 38 anos naquele estado miserável, triste. Eles não se preocupam com isso. E o homem responde: se eu só estou fazendo o que fui mandado fazer. Alguém entrou aqui e disse: toma a tua esteira e anda. E eu me pus a andar. Perguntaram para ele: quem é o homem que disse que tomasse a tua esteira e andasse? Ele disse: eu não sei. Um homem entrou aqui, olhou para mim, perguntou se eu queria ser curado e disse que eu me levantasse, tomasse a esteira e começasse a andar. E eu andei. Quantos não fazem espetáculos em torno da miséria dos outros? Jesus se comporta de forma diferente. Não se promove com a dor alheia. Quantos são aqueles que fazem espetáculos por causa das situações de miséria dos outros? Jesus cura aquele homem tão discretamente que ele não sabe nem quem foi. Para ele era um judeu que entrou lá e o curou e o levantou, e ele não sabia quem era de forma alguma. E a palavra diz
que aquele homem entrou no templo e se encontrou com Jesus lá. Olha para onde ele foi. Olha para onde ele foi. Ele sai do tanque de Betesda. Ele sai do tanque de Betesda, do lugar de uma multidão de gente entristecida e angustiada, e agora ele está no templo. Deus tira ele do ambiente da tristeza, Deus tira ele do ambiente que estava estrangulando a sua alma e coloca ele no ambiente da alegria. Era um dia de festa, e aquele homem não tinha o que festejar, até o momento em que ele se encontrou com Jesus, que o arrancou de um ambiente de tristeza, de angústia, e agora ele se encontra no templo, porque agora o que ele quer é agradecer a Deus, por todos os seus benefícios, por todas as suas dádivas preciosas. E ele está lá com Jesus, e Jesus olha para ele e disse: agora vás e não peques mais. E o homem partiu dali com alegria no coração e foi dizer para todo mundo que tinha sido Jesus que tinha curado ele, que tinha arrancado ele daquele estado de dor e de sofrimento, se tornar agora um testemunho de Jesus. Agora ele tinha uma conversa diferente. Se antes ele dizia assim: eu não tenho ninguém por mim, ninguém tem qualquer interesse pela minha vida. Agora ele disse: eu encontrei alguém que tem interesse pela minha vida. Eu encontrei um homem que olhou para mim, me valorizou, e o nome dele é Jesus. Eu encontrei alguém que um dia se importou comigo. E Jesus tira daquele homem sua enfermidade física, sua enfermidade na alma, e aquele homem está livre agora para falar que é alguém que tem valor, que é alguém que é amado por Deus. Por isso que ele sai do ambiente da tristeza para o ambiente da alegria e da celebração. Amém? Vamos orar ao Senhor, agradecendo-lhe por esse momento especial na presença do Senhor. Mais uma vez é bom estar aí dentro da sua casa, dessa forma, dessa maneira, podendo abraçar os irmãos, nessa maneira que nós temos de estarmos juntos todos os dias, ansioso, desejoso e orando a Deus que nos conceda o mais rápido possível a nossa condição de estarmos juntos e podermos celebrarmos ao Senhor com alegria, cantarmos os nossos louvores congregacionais e nos alegrarmos na presença do Senhor, na beleza de sua santidade. Aleluia. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós te louvamos por esta noite abençoada diante da tua presença, ó Deus. Te agradecemos, Senhor, pela vida do teu povo que está em casa, que parou suas atividades, que nesse instante está adorando, está, Senhor, te glorificando, meditando na tua palavra, e está, Senhor Deus querido, nesse momento cumprindo o seu papel de adorador, Senhor Deus, passando esse tempo, Senhor Deus, oferecendo a Ti o culto que Te é devido. Abençoa a casa do Teu servo, da Tua serva, visita o seu coração com paz, com alegria, ministra, Senhor Deus querido, sobre a vida do Teu filho, da Tua filha, de uma forma especial. Senhor, se nessa noite ele traz consigo, Senhor Deus querido, alguma urgência de oração perante Ti, ouve dos céus, responda, Senhor, dá vitória aos Teus filhos, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão, Senhor, passando por alguma dificuldade,
Senhor, estende tuas mãos e dá vitória para a glória do teu nome santo. Pai eterno, nós te louvamos e te agradecemos por esse momento juntos, por esse momento de oração, que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a vida dos teus filhos. É o que te pedimos, Senhor, agradecidos, porque sabemos que os teus olhos estão postos sobre nossa vida, porque os teus olhos estão sobre o teu povo, Senhor, de uma forma especial, porque tuas promessas, Senhor, é de cuidar de nossas vidas. E nós te louvamos, Senhor Deus querido, porque sabemos que tu és o Deus que tem, Senhor Deus querido, velado pela tua palavra. Deus amado e querido, muito obrigado, Senhor, por esta noite abençoada. Abençoa cada lar, Senhor Deus querido, abençoa o nosso país, a nossa nação, que enfrenta esse momento difícil, Senhor. Deus, põe teus olhos sobre o nosso país para o abençoar. Abençoa, Senhor, as nações do mundo, todas as que estão enfrentando, Senhor, essas situações adversas, Senhor. Ministra, Senhor Deus, sobre a terra as tuas bênçãos e livra a humanidade deste mal, Senhor, para a glória do teu nome santo. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo e te pedimos em nome de Jesus. Meus amados, receba o nosso abraço, meu, da minha família, família aqui do irmão Helder. É bom estar com os irmãos mais uma vez. Todos os dias nós estamos aqui trazendo uma palavra ao meio-dia. E nos dias que nós tínhamos trabalho à noite, nós temos o nosso momento aqui de reflexão, de adoração ao Senhor. Domingo, nós estaremos aqui na nossa escola bíblica dominical. Estaremos dando início a mais um trimestre de escola bíblica dominical, né? Domingo seria o nosso culto de família, mas como ainda estamos com essa restrição, né, não vamos poder estarmos juntos. Mas quero convidar você e a sua família a estarmos juntos no momento que estaremos ministrando uma palavra para a família aqui, né, por essas transmissões. E os irmãos que quiserem a revista da nossa escola bíblica, é só vir aqui, dá uma passada aqui, as revistas estão aqui em casa. Você pega a revista, tá certo? Para acompanhar em casa. Então os irmãos que quiserem pegar a sua revista, elas já estão aqui. É só vir pegar, ok? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe os queridos irmãos em nome de Jesus.